Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando essa série de lives aqui no YouTube, né? Para mostrar um pouquinho da trajetória dos químicos de Sergipe. Para iniciar essa história, essa série de lives, nós chamamos o professor Haroldo para mostrar um pouco do histórico da química em Sergipe e um pouco da sua trajetória ao longo de sua carreira. Essa live terá duas partes. A primeira, o professor Haroldo fará uma apresentaçãozinha sobre a história da química em Sergipe, contando desde o início até os dias atuais, e falará um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da química. Então, obrigado, professor Haroldo, por ter aceitado o nosso convite. Tá? É com você a palavra. Obrigado, professora Lisiane. Obrigado por essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui, por vários motivos. Primeiro é que a gente está começando esse novo modo, né, de divulgar química no nosso departamento, na nossa universidade. E depois porque o tema, para mim, é super empolgante. Empolgante porque é uma história, a história da química em nosso estado é uma história muito bonita. E, infelizmente, ela é pouco conhecida e pouco divulgada. Então, ter essa oportunidade agora é muito bom. Então, agradeço pelo convite. Ao mesmo tempo, dou boa tarde aos nossos colegas que estão escutando, aos nossos alunos e todas as pessoas, né, amigos e pessoas interessadas na química e que estão acompanhando essa live. Então, veja, antes de começar, eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo um período muito particular, esse momento de isolamento que nós estamos aqui, e eu queria fazer, nesse momento, expressar minha solidariedade com aquelas mais de 60 mil pessoas que já faleceram no nosso país. São brasileiros que que foram vítimas dessa pandemia, né? E o que a gente percebe cada vez mais é que esses casos, não só os mais de 1,5 milhão de casos que já que foram diagnosticados como da Covid, estão cada vez mais próximos da gente. A própria Universidade Federal de Sergipe, alguns dos seus funcionários já faleceram por conta disso. Nós temos já uns 5 ou 6 casos de funcionários da Universidade Federal de Sergipe que foram vítimas da Covid. Então, aqui também vai expressar meus sentimentos para as famílias, para todos aqueles que estão escutando também, que tiveram seus familiares vítimas desse vírus. Então, aqui vai a minha solidariedade e meus sentimentos. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, que é super interessante, a história da química, eu queria mostrar para vocês aqui algumas fotos enquanto eu vou falando sobre essa fabulosa história. Então, eu vou deixar aqui no modo apresentação e eu vou falando com vocês sobre isso. Veja bem, quando você lê e vê como foi essa história da química aqui em Sergipe, eu, naturalmente, na minha concepção, veja, eu não sou historiador, eu apenas sou interessado, sou um químico, faço parte da geração dos químicos aqui no estado, e eu defino e diferencio 4 fases distintas da nossa química aqui no estado. A primeira fase eu chamaria de fase pioneira, o pioneirismo de algumas pessoas. A segunda fase, que é uma fase espetacular, que é a fase de ouro da química, que está relacionada à escola de química. A terceira fase, a fase da ampliação, onde a química se torna uma daquelas 6 faculdades que dá origem à Universidade Federal de Sergipe. E a quarta e última fase, eu diria que é a fase da pesquisa. Se olhar para cada uma dessas fases, eu percebo claramente algumas gerações de químicos que foram acontecendo, né, em meio a essas fases. Veja, se eu observar essa fase inicial, que tem essa
essa foto aí do Instituto de Química Industrial. Foi o primeiro núcleo de química que surgiu aqui no estado de Sergipe. Foi chamado Instituto de Química Industrial, que ele fica localizado ali na rua Campo do Brito, na rua Duque de Caxias. Campo do Brito foi depois quando se mudou. Na rua Duque de Caxias, onde hoje, tem aqui uma foto mais recente, aqui está mostrando, ó, hoje é o prédio atual, é o prédio da Polícia Civil. E o prédio anterior, que era o Instituto de Química, esse anterior aqui, esse do lado esquerdo aqui da tela. Veja, esse foi o primeiro núcleo da química aqui no nosso estado. Foi chamado de Instituto de Química Industrial. Essa primeira fase, que aconteceu de 1923 a 1945, aliás, até 1948, porque esse prédio aí, em 45, ele se mudou para a Rua Campo do Brito. Então, essa fase de 1923 a 1948 é uma fase de pioneirismo. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam com a química, que eram técnicos, que eram pessoas envolvidas, sobretudo nas análises de solo, era muito dedicado também à parte de drogas farmacêuticas, mineralogia do Estado e, sobretudo, a parte açucareira. Então, esse era o motivo desses químicos terem ali seus laboratórios e trabalharem em cima disso. Agora, teve uma figura-chave, uma pessoa-chave nessa fase pioneira. É o professor Arquimedes, aqui eu tenho o nome dele, exatamente o nome dele, é o professor Arquimedes Pereira Guimarães, que foi o iniciador de todo esse trabalho. Então, o professor Arquimedes, ele não só ficou à liderança do estudo de química, mas ele proporcionou a mudança desse estágio inicial, que era apenas de análise, para uma primeira tentativa de formação de pessoas, ou seja, ao ensino. Então, em 1925, 2 anos depois do estudo de química ter iniciado, em 1925 foi a primeira tentativa de formar químicos no nosso estado. Bom, isso aí passou, essa primeira tentativa não deu certo, isso passou, e eu quero ainda, nesse momento, contextualizar como era o panorama no Brasil nessa fase de 1923, para a gente ver o quanto isso era pioneiro. Olha, aqui tem uns dados. Em 1792, você sabe que o Brasil é um dos países da América que mais teve o ensino superior atrasado. Né? Nós somos um dos últimos países aqui na América do Norte, Central e Sul, que entrou atrasado. Então, a primeira universidade de nível superior que teve foi no Rio de Janeiro, em 1792. O primeiro curso de Química Industrial foi em 1918. Em 1919, só existiam 6 cursos de Química Industrial no Brasil inteiro. 2 no Nordeste. Um na Bahia, em Salvador, e outro em Pernambuco, em Recife. Então, esse curso, esse Instituto de Química que iniciou, era uma coisa muito inédita, uma coisa pioneira no Brasil. Bom, você teve ideia, mais uma coisa, uma informação. Em 1934, é que a profissão de químico foi reconhecida no nosso país. Então, veja como a gente estava na frente nessa perspectiva. Bom, então vamos caminhar, né? Essa geração passou e vem, então, aqui, olha, o Instituto de Química Industrial, aquele outro que nós vimos lá, que era na rua Duque de Caxias, mudou-se para esse prédio, um prédio bonito, lindo, maior, mais espaçoso, e que até 1948 continuou sendo como Instituto de Química Industrial. Esse instituto mudou de nome em 1948 para Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, o atual ITPS. Tá certo? Então, esse prédio ainda continua. Então, o ITPS hoje está com 97 anos de idade. Ele não tem nem 100 anos, mas é um dos pioneiros no nosso país. Por que em 1948 mudou de nome? Porque entrou a segunda fase da química no nosso estado. E aí foi uma fase brilhante. Essa fase é conhecida como a fundação da Escola de Química, ou a Escola Superior de Química de Sergipe, que foi em 1948. Isso foi através da lei estadual de novembro de 1948, que nesse mesmo mês, em novembro de 1948, também criou um outro curso de ensino superior, que foi a Faculdade de Ciências Econômicas.
Então, esses são os dois primeiros cursos que nosso Estado teve a oportunidade de ter como nível superior. O de Química, que tem uma capacidade imensa de obter recursos, porque era um curso muito avançado, tá certo? E o curso de Ciências Econômicas também tem um envolvimento político muito grande. Desculpa. Bom, então, o avanço da Escola de Química, em 1948, ele aconteceu em 1949, com um decreto, esse é um decreto federal, que criou o nosso curso de Química Industrial. Veja, em 1949, nós tivemos o nosso curso de Química Industrial implantado aqui no nosso estado de Sergipe. Isso é uma vitória imensa. Quem eram as pessoas que estavam atrás disso? Quem era que estava por detrás disso? Bom, claro, o governador do estado, José Hollenberg Leite, na ocasião, ele era um engenheiro de mina, lá formado em Ouro Preto, e Ouro Preto era uma dessas 6 faculdades que eu falei anteriormente, que tinha um curso de química industrial. Então, a química já em Ouro Preto já era uma química muito boa. E ele veio como engenheiro de mina para Sergipe e começou, então, o seu governo, o governo de José Hollenberg Leite, foi de 1947 a 1951. E foi nessa ocasião, então, que ele criou esses dois cursos superiores, de Química e de Ciência Econômica. Bom, e aí, qual foi o ambiente que tinha ali? Já era um ambiente completamente diferente. Se na década de 20 nós tínhamos um Sergipe totalmente vinculado à economia açucareira, era uma cidade onde os bondes elétricos ainda funcionavam pelas suas ruas, onde nós tínhamos os primeiros automóveis circulando que necessitava de novas ruas, novas avenidas em nossa cidade. Ou seja, era essa cidadezinha que conseguiu visualizar os primeiros químicos. Nessa década de 1948, onde foi feita a criação da Escola de Química, a situação já era outra. A gente estava num momento de guerra, o Brasil tinha acabado não, ele entrou na guerra em 1942, por conta justamente da invasão dos japoneses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos veio pedir o apoio do Brasil, o Brasil entrou na guerra em 42, e muita coisa mudou. Existia um momento de desenvolvimento no Brasil nessa época, e muitas coisas aconteceram também por conta da guerra. Aí o que aconteceu com relação à química? O professor Arquimedes, que estava lá desde a Fundação de Estudo de Química, ele passou a bandeira, passou a cadeira de direção para um outro sergipano, um laranjeirense, chamado Antônio Tavares de Bragança. Doutor Bragança, ele era um farmacêutico químico formado em Salvador e que retornou para ser auxiliar de Arquimedes no estudo de química. Então, a partir de 1948, o doutor Bragança, Tavares de Bragança, ele passou a ser o diretor, ele foi por 36 anos diretor da Escola de Química e do Instituto de Química e Tecnologia, que é o IPTS. E aqui eu queria destacar, e eu vou ler uma frase do professor Hélio Ferreira. O professor Hélio Ferreira foi um professor da segunda geração, desses químicos notáveis, e que foi diretor também do Estudo de Química, da Escola de Química, por muito tempo. E disse o professor Hélio Ferreira em uma conversação que eu tive com ele. Ele disse que o professor Antônio Tavares de Bragança foi uma pessoa representativa para Sergipe, pois criou o tratamento de água do Estado, fundou a Associação Atlética, o Rotary, era uma pessoa criativa, prática, tinha um senso de pesquisa, tinha um senso de ensino, e trabalhou muito na indústria de coco, para desenvolvimento da indústria do coco no Estado. Ou seja, uma pessoa que tinha uma capacidade muito grande em tocar a escola de química para frente. E aí nós temos o quê? Temos esse doutor Tavares de Bragança, ele nasceu em 1903 em Laranjeiras, falecido em 1980 aqui em Aracaju, e essa pessoa daí, ele começou a reunir em torno dele vários professores, que é essa primeira geração que eu classifico, que é essa geração de ouro, né? Então, veja, aqui
a Escola de Química, que passou a ser um estudo de Química em 1967, tá certo? Até 1978, porque essa mudança, né, de Escola de Química para estudo de Química novamente. Antes era estudo de Química Industrial, passou a ser Escola de Química, agora é estudo de Química. Porque justamente em 1967, e eu vou falar em detalhes mais adiante, foi quando começou a Universidade Federal de Sergipe. Tá? Já era um estudo de Química, não mais na Campo do Brito, mas ali na Vila Cristina. Essa é uma foto atual do prédio, está lá ainda o mesmo símbolo do químico industrial, tá certo? Uma retorta aqui no meio, a retorta é uma vidraria, era uma vidraria muito comum nos laboratórios de química e que servia, dentre outras coisas, para a destilação. Então, essa aqui mais uma foto do laboratório da Escola de Química, eu vejo tudo de madeira, madeira preta, com alguns equipamentos aqui que vocês podem ver, tá? Mais outra foto do laboratório da Escola de Química, e aí vejam as vidrarias, a parte de destilação, com elemaias, com balões de fundo redondo, dessecadores, etc. Tá? E aí eu queria apresentar agora para vocês essa primeira geração de hoje. Veja, nós tivemos na Escola de Química 12 professores para os 9 primeiros alunos. A primeira turma foi com 9 alunos. Claro que o diretor da escola, o Dr. Bragança, era professor de Química Inorgânica e Análise Qualitativa, ele também exercia a função de pesquisa. O governador, na época, José Hollenberg Leite, era o professor de Economia das Indústrias. O professor Rodolfo Muniz Barreto, ele, inclusive, tinha um laboratório de análises clínicas, talvez um dos primeiros aqui da cidade, na Praça Camerino. Ele era professor de Química Analítica Quantitativa. E na primeira turma que ingressou na Química Industrial, uma filha dele estava nessa primeira turma. Depois nós vamos ver. Tinha o professor José Barreto Fontes, que era uma figura muito interessante, carismática, genial, né? Conhecido como professor Barretão, que é professor de Tecnologia Orgânica. Professor Manuel Mendes de Holanda Filho, professor de Tecnologia da Indústria do Açúcar. Professor Teotonilo Mesquita, Elementos de Microbiologia e Tecnologia das Fermentações. Mauro Taveiras Magalhães, que é professor de Química Orgânica. E aí eu queria dizer o seguinte, para quem estudou e foi se graduou na Química Orgânica, uma referência ao professor Otto Gottlieb, né, lá da UFRJ. E ele, justamente, foi aluno do professor Gottlieb. O professor Albano Soares, de Química dos Solos e Química Agrícola. Petro Stefan e Jorge Leônidas Tantu eram professores que vieram justamente do período de guerra, né, da Romênia e da Alemanha. Eles vieram e trabalharam na Escola de Química. E tinha duas mulheres que eram as professoras. A Maria Helena de Mello, que era professora de matemática, de cálculo, e a lindíssima professora Dalva Noor Schneider, professora de Tecnologia Inorgânica. Dalva Noor, ela tem um filho, que é o professor do Departamento de Computação, que, inclusive, é nosso colega hoje do CCET. Tá? Então, esses eram os 12 professores da Escola de Química. E aqui está uma foto dos 5 formandos da Escola de Química. Veja que uma coisa interessante. Eram 4 mulheres e um homem que estava se formando. Esse cenário muda bastante ao longo da formação. Mas esses 5 primeiros, aqui está a placa, a primeira placa dos químicos industriais, que saíram em 1953. Está aqui os 5 que estão aqui no meio, tem a retorta, que eu falei anteriormente, os 5 alunos, aqui são professores e o diretor da Escola de Química. Bom, aí com alunos, tinha Maria Carmen Barreto, que é justamente a filha do professor Rodolfo, que foi a primeira turma, se tornou a primeira turma, e depois se tornou professor de Química Analítica. Ela morou por muitos anos aí perto da classe Camerino. Depois teve o professor Wilton Lima, professor de Química Orgânica, o Wilton Lima, que foi da turma de formandos, se tornou professor de Química Orgânica. Maria Raimunda da Silva, também na primeira turma. Agnes Magalhães, Ruth Leal. E aqui nós passamos, então,
a um diploma da Escola de Química de Sergipe, aqui de 1956, assinado aqui pelo doutor Bragança, diretor, Antônio Tavares Bragança, diretor, tá certo? Concedendo a Anderson Vieira Barreto esse diploma. Isso para vocês terem ideia do diploma da Escola de Química, formando os químicos industriais, certo? Bom, aí a turma, esse avanço que houve, né, da Escola de Química é um avanço muito homenageado, né, no Brasil inteiro, porque foi uma escola referência. Ela só tinha como referência maior a turma de Química lá do Rio de Janeiro. Tanto é que aqui tem uma declaração de Maria Carmen Barreto, também nessa entrevista que nós fizemos, que ela disse bem assim: Maria Carmen Barreto foi uma das primeiras, né, doutor Rodolfo. A escola de Química era maravilhosa. Basta dizer que ela é considerada a melhor do Brasil depois da Escola Nacional de Química, no Rio de Janeiro. Então, vejam, nessa fase daí, a escola de Química era uma referência. Os químicos que saíam eram referência para depois, no Brasil inteiro, serem contratados nos diversos setores. Eu tive um tio meu que se formou aqui também, e ele foi depois trabalhar na Marinha como químico da Marinha. Vamos agora passar para uma fase de 1959, também na formação da Escola de Química, e essa aqui tem vários professores e alunos, aqui era a turma, né? Mas alguns desses professores, aqui, por exemplo, esse professor da esquerda, que está aqui marcado, foi o professor José Américo de Azevedo, que foi o professor, e aqui tem o professor Hélio Ferreira, que foi meu professor na época de Química Leve Qualitativa e que, por conta do universo de Conspira, foi após a aposentadoria do professor Hélio Ferreira que eu entrei, então, na vaga dele. Tá? Então, essa aqui seria fazendo parte da segunda geração de formandos aí da escola. Aqui tem mais uma outra foto de formandos de química industrial, agora em 1971. E aqui em destaque estão químicos industriais que se formaram e que depois viraram professores da universidade, como o professor Nilson, que era professor de águas, o professor Monteiro, que é professor do Departamento de Computação ainda hoje, o professor Monteiro, e ele tem 2 filhos que são professores hoje na universidade, um filho que é colega nosso da Química e outro da Engenharia Elétrica, se eu não me engano, se não falha a memória. E temos aqui também outros professores que foram da Escola de Matemática, do Departamento de Matemática, que é o Nunes e Cristóvão. E aqui no final nós temos um outro professor, que é o professor Luiz Augusto Carvalho Sobral, que também fez parte dessa geração que foi dos meus professores, e foi justamente o professor Luiz Augusto Carvalho Sobral, que no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na universidade, ele foi aquele professor que me apresentou aos alunos. Então, aqui tem a turma de 1971, da qual ele faz parte. Bom, aqui tem mais outros professores. Aqui é o professor Chico Francisco de Andrade, o professor Mendonça, Carlos Alberto Mendonça, o professor Hélio Ferreira, que eu já falei anteriormente. Aqui alguns alunos, e aqui é um professor visitante, que é o professor Richard Combes, que era um francês que vinha aqui trabalhar na parte de minérios e mineração. Bom, então veja, o que a gente agora precisa destacar, eu não quero falar ainda nessa foto, porque eu preciso ainda fazer algumas colocações. Veja, a gente passou de uma fase que é chamada fase de ouro, né, de formação do curso superior, para uma outra fase, que eu diria que é a terceira fase, que é a fase de ampliação. Nessa fase de ampliação, o panorama já era outro, completamente diferente, nós tínhamos outra situação. Basta dizer que na década de 1960, nós tivemos aqui, justamente em 63, a vinda da Petrobras, com os primeiros poços de Carmópolis, a Cimesa, que era a primeira indústria de cimento aqui do estado, também na década de 60.
Na década de 70, nós tivemos a Nitrofert, que depois se transformou em Fafem, a Salgema, que depois que era a Petromil, se transformou na Vale. Ou seja, existia um outro ambiente completamente diferente. O próprio Estado, assim como o país, estava num momento de muito crescimento industrial, o crescimento econômico do país, desenvolvimento era enorme. Então, nós tínhamos uma outra situação. Nessa fase de ampliação, é uma fase fantástica, porque nós reuníamos, naquela época, 5 universidades, 5 faculdades de concurso superior. Precisávamos apenas de mais uma faculdade para estabelecer o número mínimo de faculdades para que se criasse uma universidade federal. E esse número mínimo foi completado com a Escola de Medicina. Então, nós já tínhamos a Escola de Química, a Escola de Ciências Econômicas, depois foi criada a Escola de Direito, a Escola de Serviço Social e a Escola de Filosofia. Bom, essas 5 escolas eram bem divididas. A Escola de Química e Ciências Econômicas eram escolas estatais, foram criadas pelo Estado, por José Roberto de Leite. As faculdades de Filosofia e Ciências Sociais foi criada pela Igreja Católica, que tinha como liderança maior, no caso, na época, o padre Luciano, que era Dom Luciano, passou a ser Dom Luciano, mas era o padre Luciano Cabral Duarte, que depois se transformou em Monsenhor, e depois, então, foi nosso bispo por muito tempo aqui no estado de Sergipe. Então, tinha essas 2 estatais, as 2 que eram católicas, ou seja, privadas, e foi criada também a de medicina, que foi criada também, que era privada, e a de direito, que era federal. Bom, com essas 6 faculdades, nós tínhamos, então, o número mínimo necessário para se criar a Universidade Federal de Sergipe. Então, o ambiente era outro, como eu falei para você, de desenvolvimento, de euforia, existia ambiente para a gente criar, existia uma demanda da sociedade para que isso fosse criado, existia corpo docente para isso, existia corpo discente para isso, existia espaço, ou seja, nós tínhamos todas as condições. Então, quem promoveu quem puxou, digamos, o processo de criação da universidade foi o, então, Monsenhor Luciano Cabral Duarte. Era um intelectual de altíssima capacidade, reconhecido no Brasil e fora do Brasil, uma pessoa realmente capacitada para exercer essa função. Eu destaco o seguinte: as primeiras negociações, os primeiros momentos onde se começou a discutir sobre isso, aconteceu em 1963. Eu nasci em 62. Então, em 63, começou a se discutir isso. Quem primeiro reuniu um grupo de pessoas para discutir isso foi o secretário de Educação do Estado, na época, que era Luiz Rabelo Leite, depois se transformou em desembargador, era juiz, depois foi desembargador, uma pessoa muito reconhecida pelas suas capacidades intelectuais também, e ele também era professor já da filosofia, da Faculdade de Filosofia, professor também da Faculdade de Serviço Social. Então, ele reuniu esse grupo de pessoas e começou, então, o debate a respeito da criação da universidade. Bom, cabe a Dom Luciano, vou chamar Dom Luciano, porque ele ficou mais conhecido como Dom Luciano Cabral Duarte, coube a ele, então, levar para frente essa proposta até o MEC, lá no Rio de Janeiro. E ele era não só o responsável, o coordenador desse processo, como ele era um membro já da Comissão de Educação Federal. Ele fazia parte da Comissão Federal. Então, isso de 63 até 67 foi um processo onde se desenvolveu lá do MEC, dentro do MEC, primeiro no Estado, depois no MEC, para que houvesse, então, a consolidação, a criação da nossa Universidade Federal de Sergipe. Bom, é claro que nessas 6 faculdades formadas, todas tinham a sua importância, mas a Faculdade de Química tinha um nome já muito conhecido nacionalmente. Então, houve um destaque maior por conta da Escola de Química, aquela fase de ouro que eu relatei. E aí,
o Dom Luciano, com todas essas possibilidades, foi discutir e levou a proposta até o MEC. E foi justamente em 1967, aqui tem o Conselho Federal de Educação, ele, em 1967, aprovou. Para que isso fosse aprovado na Universidade Federal, teve que vir um relator até o Estado de Sergipe, conhecer cada uma das faculdades, e quem foi o relator que veio até aqui para conhecer essas faculdades? Newton Sucupira. Newton Sucupira não é nada mais, nada menos do que o pai da pós-graduação no Brasil. E ele era muito reconhecido pela exigência que ele tinha com relação à criação desses cursos e das universidades. Mas, diante de Dom Luciano, ele realmente se dobrou e veio, e Dom Luciano acompanhou ele nessa trajetória. E foi, não só ele passou a ser o relator, mas foi a pessoa que defendeu a criação da Universidade Federal de Sergipe. E nesse momento que existia a criação da universidade, tinham duas opiniões. Ou a universidade ela passaria a ser uma fundação, criaria como fundação a Universidade Federal de Sergipe, ou como uma autarquia. Então, existia essa polarização. Então, o diretor da Faculdade de Medicina, Antônio Garcia Filho, ele tinha essa tendência para a criação da autarquia, como assim vários alunos também, e o Dom Luciano ele defendia o modelo de fundação. E qual, então, a diferença de um e outro? Por que essa dúvida do modelo de criação da universidade? Porque, justamente, o modelo de fundação existia na cabeça de algumas pessoas que o Dom Luciano, por estar à frente do processo, ele direcionaria a fundação da Universidade Federal de Sergipe como se fosse uma espécie de PUC, ou seja, uma universidade privada com recursos federais e que os alunos depois pagariam para ter acesso à universidade. Então, houve essa dúvida do modelo a ser adotado, mas Dom Luciano, assim como o governador na época, que é Lorival Batista, e um senador da época, que também era Leandro Maciel, eram pessoas muito ligadas ao poder, a como as coisas funcionavam no governo federal. E aqui eu lembro, né, que a gente estava em pleno período da ditadura militar, que começou em 64, se estendeu até 1980, a década de 80. Então, nesse período, nós vivíamos sobre esse regime, e essas influências eram importantes. As influências pessoais definiam muito. Então, com essas influências políticas e da capacidade a capacidade cultural e intelectual do Luciano, então as coisas caminharam favoravelmente para o modelo de fundação. Então, veja, não é que era uma dúvida em Dom Luciano se isso ia se transformar uma PUC ou não, mas era um modelo aceitável na época que tinha um regime militar. Então, as fundações foram criadas. E aí, em 1967, então, foi criada a Universidade Federal de Sergipe, e a instalação da universidade aconteceu no ano seguinte, em 1968, e em 1968 nós temos aqui uma foto da solenidade ocorrida no Palácio Olímpio Campos, onde nós temos no meio aqui, discussando o então governador Lorival Batista. Do lado aqui nós temos o Manuel Cabral Machado, que era um vice-governador na época, do lado direito, exatamente, que era um dos intelectuais da época, professor também da economia, da Faculdade de Ciências Econômicas, esteve muito à frente também desse processo, o professor Manuel Cabral Machado, vice-governador. Aqui nós temos o Dom José Vicente Távora, que era o arcebispo na época, estava presente aqui na solenidade, e aqui do lado é a figura, então, de Dom Luciano Cabral Duarte, presidente, nesse momento em que foi constituída a Fundação Universidade Federal de Sergipe em 68, o Dom Luciano foi o primeiro diretor
o primeiro diretor do conselho diretor, que é o conselho máximo. Nós temos o conselho diretor, depois nós temos o conselho universitário e o conselho do ensino e pesquisa. E Dom Luciano ocupava, então, esse cargo, além do cargo de ser conselheiro do Conselho Federal de Educação lá em Brasília. Aqui é o momento que Dom Luciano, então, discursa da criação da universidade, em 1968, lá no Palácio Olímpio Campos. Aqui nós temos um quadro interessante, porque este primeiro da direita é o professor José Lopes Gama, que era, na época, o diretor da Faculdade de Química, que era a Escola de Química, depois passou ao Instituto de Química. Depois nós temos aqui o professor médico João Cardoso, na medicina, eu vou falar dele. Nós temos a Madre Albertina, muito conhecida, aqui a Madre Albertina, do Serviço Social. Nilton Sucupira, que era o que eu falei, o relator, vindo do MEC para a solenidade. E aqui José Amado Nascimento, que era o representante do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E aqui nós temos o primeiro reitor da Universidade Federal de Sergipe, que é o professor e médico João Cardoso Nascimento Júnior. Então, nós tivemos uma pessoa de muito bom acesso às várias faculdades, que era importante no momento da criação, no momento do regime que nós vivíamos, em 1945, que era a ditadura, até 1980. Então, aqui está ele assinando o livro de instalação da UFS, no dia 14 de maio de 1968. Tá? Bom, aí já está mais adiante. O que eu queria aqui destacar, nesse período também, além da criação, né, dos cursos, que foram esses cursos que já existiam das faculdades, nós tivemos aqui, depois da instalação, uma geração que se passou da química. Voltando à química agora, nós tivemos a primeira geração, como eu falei antes, que era a geração de ouro, aqueles primeiros da Escola de Química, que foi até o período da criação da universidade, em 1968. E agora nós temos o quê? Nós temos um outro aspecto, outro panorama. Não existia mais aquela escola de química. Agora nós temos a universidade, nós temos um departamento de química, um departamento de engenharia química, ou seja, a partir dessa primeira escola, a primeira escola de química, foi dela que surgiu todos os cursos das ciências exatas e tecnologia. Veja, isso é uma coisa fantástica, né? Não existe nenhum outro curso da área exata, a não ser o curso de química industrial. E a partir dali, foi criando os outros cursos todos que existiam a partir do Instituto de Química. Então, essa segunda geração, que é a geração do Instituto de Química, é uma geração muito conhecida, muito famosa, certo? E depois que foi para a Universidade Federal de Sergipe, em 1976, né, quer dizer, o reitor foi de 1976, e nós começamos com os departamentos, o departamento da universidade, e nós tivemos ali, então, a visão do campus universitário, professor José Aloysio de Campos. Eu estou destacando aqui nesta roda aqui o departamento de Química, então o CCET ele era limitado a alguns cursos, alguns poucos cursos. Então, o departamento de Química é aquele que tinha o maior departamento por conta dos seus laboratórios, tá certo? E a primeira turma de licenciatura em Química que foi formada então foi em 1975, porque o curso de Química, licenciatura, foi criado em 1971, já existia o curso de Química Industrial, mas em 71 foi criado o licenciatura em Química com uma opção para o bacharelado. E a primeira turma, então, do curso de Química, ela foi de 1975. São apenas 2 professores que formaram. A professora Djalma Andrade e o professor Carlos Alberto Vieira de Mendonça. Tá certo? Bom, então, nesse panorama que nós tivemos aí,
da criação da primeira geração de professores. Tem uma declaração aqui da professora, deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso, Cardoso, José Luiz de Campos, tem uma declaração muito importante da Maria Carmen Barreto, que é a professora Carminha, que foi aquela aluna que dizia que a escola de Química era maravilhosa, bastava dizer que era considerada a melhor do Brasil, depois da Escola Nacional de Química no Rio de Janeiro. Bom, então, nós tivemos essa evolução, como vocês podem ver, e vocês podem ver isso aí, e na fase de ampliação, nós tivemos, então, o setor industrial que cresceu muito. Bom, na fase de ampliação, nós temos a criação, em 1963, da Petrobras, tá? Então, voltando aqui, deixa eu sair da... Isso, voltando aqui, então, esse aqui é o campus, na sua origem, e continuando a fase de ampliação, em 1963, nós tivemos a Petrobras, a Avenida da Petrobras. Em 67, nós tivemos o crescimento do setor industrial, né, que estava imenso no país inteiro. Em 1967, foi a criação da Simesa. Depois, em 1970, veio a Nitrofértil. Em 1977, a exploração da Salgema pela Petromisa. Então, o crescimento do país estava de vento em popa, né? Bom, e aqui nós temos, então, na fase da Escola de Química, o diretor da Escola de Química, foram as 6 faculdades da época da criação da universidade, diretor das 6 faculdades da Escola de Química, que passou a se chamar Instituto de Química. Bom, então nós temos aqui, na primeira fase, da primeira fase, a turma que se formou pela Escola de Química, depois da fase de ampliação dos professores, e aqui tem uma declaração da professora Maria Carmen Barreto, que diz que a Escola de Química era maravilhosa, basta dizer que era considerada a melhor do Brasil depois da Escola Nacional de Química no Rio de Janeiro. Isso é uma declaração da professora Maria Carmen Barreto, que foi a primeira aluna da turma de Química Industrial. Bom, então, o que nós tivemos dessa geração pioneira do Instituto de Química Industrial foi justamente o crescimento da química, certo? Que se mostrou aqui, deixa eu ver, tem 43 minutos já, é isso, 43 minutos. Vamos avançar um pouco aqui, vamos avançar na parte da primeira geração. E a segunda geração justamente veio com os professores do Instituto de Química. Ok. Aqui eu vou botar ampliado. Aqui, deixar. Já está em 43 minutos. Vamos ter que adiantar mais nessa fase. Bom, então, esse foi um panorama do que aconteceu nessa fase da criação do Instituto. Deixa eu ver aqui se volta. Aqui. Bom, aqui nós temos, importante, deixa eu destacar algumas fotos aqui. Vamos ver aqui aqui o Estudo de Química Industrial, Estudo de Química Industrial de 1945 a 1948, depois ele passou ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa Sergipe, como TPS, 1948,
E a Escola de Química veio de 1940 até 1967. Veja aqui o Instituto de Química Industrial, que foi a fase anterior, de 1923 a 1945, e aqui o Instituto de Química Industrial, que é a fase logo que iniciou, de 1923 a 1945. Então, esse foi a evolução que aconteceu. O professor Antônio Tavares de Bragança foi o primeiro diretor da Escola de Química, em 1945. O doutor Bragança foi um baluarte aí da nossa escola, tá certo? Aqui uma foto do Instituto de Química, de 1967 a 1978. Aqui está a retorta, que mostra o Instituto de Química, na rua Vila Cristina. Aqui, novamente, a retorta com o prédio na Vila Cristina. Os laboratórios de Química da Escola de Química, tá certo? Aqui está... E aí nós temos os professores da época. Antônio Tavares de Bragança, que era professor de Química Inorgânica e Análise Qualitativa. Professor José Hollenberg Leite, professor de Economia das Indústrias. Professor Rodolfo Muniz Barreto, professor de Química Analítica Quantitativa. José Barreto Fontes, professor de Tecnologia Orgânica, conhecido como Barretão. Manuel Mendes de Holanda Filho, professor de Tecnologia da Indústria do Açúcar. Teotonilo Mesquita, professor de Elementos de Microbiologia e Tecnologia das Fermentações. Era um quadro fantástico. Professor Mauro Taveiras Magalhães, da Química Orgânica. Professor Albano Soares, de Solos e Química Agrícola. Professor Petro Stefan, de Físico-Química. Professor Leônidas Cancún, professor de Física e Mineralogia. Professora Maria Helena de Mello, aqui, professora de Matemática. A professora Dalva No Schneider, professora de Tecnologia Inorgânica, inclusive é mãe de alguns, professor Henrique, que é da computação. E aqui a solenidade de formatura da primeira turma de Química, em 1953, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Certo? Então, aqui a primeira placa dos formandos de Química, dos Químicos Industriais de 1953. E quem são esses primeiros formandos? Maria Carmen Barreto, conhecida como Carminha, filha do Dr. Rodolfo Barreto, e depois transformou-se em professora, tornou-se, né, professora de Química Analítica. O aluno Wilton Lima, e se tornou o primeiro professor de Química Orgânica, Wilton Lima. Maria Raimunda da Silva, também formada nessa primeira turma. Agnes Aires Magalhães, também nessa primeira turma. Ruth Andrade Leal. E aqui vocês podem ver um diploma de Química Industrial desse período da Escola de Química de Sergipe, que aqui no caso era de Anderson Vieira Barreto, e com a assinatura do Dr. Bragança, Antônio Tavares de Bragança, que era o diretor na época do Instituto de Química. Certo? Bom, aqui está uma foto da turma de Química Industrial de 1959. Então, tem todos os alunos: José Américo de Azevedo, Rosalvo de Souza Lemos, Miralda Torres Ferreira e Hélio Ferreira. O professor Hélio foi meu professor, o professor José Américo também foi meu professor. Tá? Aqui tem Antônio Martins Fontes, Antônio Roriz, Rinaldo Barbosa. Então, essa foi a primeira, a turma de Química Industrial de 1959. A turma de Química Industrial de 1971, com Nilson Santana Santos, que está aqui presente, Antônio Monteiro, foram professores depois da universidade, fizeram parte da nossa universidade. Antônio Monteiro, José Nunes de Vasconcelos, Carlos Roberto Bastos Souza, professor Bastos, conhecido também como Cristóvão, e Luiz Augusto Carvalho Sobral, que também fazia parte dessa turma de Químicos Industriais de 1971. Aqui é o Departamento de Química, em 1985, e aqui eu queria mostrar justamente o professor Francisco de Andrade, conhecido como professor Chico, professor Carlos Alberto Vieira de Mendonça, professor Hélio Ferreira, que foi também professor do Instituto de Química, e estavam presentes. E aqui está Richard Combs, que era
que é um francês visitante aqui do Instituto de Química, do Departamento de Química, e depois se tornou CCT. Bom, aqui nós temos a solenidade ocorrida no Instituto Histórico e Geográfico, onde nós temos a presença de Manuel Cabral Machado, a presença de Lorival Batista, que está aqui, Dom Luciano, também na solenidade. Dom Luciano fazia parte do conselho da universidade. Lorival Batista era o governador na época. Manuel Cabral Machado era o representante da universidade, estava presente pela universidade. Nós temos também o desembargador Valdemar Fortuna de Castro, José Hollenberg Leite, Carlos Alberto Sampaio. Isso aqui foi a solenidade de instalação ocorrida no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Veja que nós temos também a presidente Cabral Machado, vice-governador, que estava presente, Dom José Vicente Távora, aqui, Lorival Batista, que era o governador, normalmente discussando, Dom Luciano Duarte, que era o presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Sergipe. Então, essa solenidade ocorreu no Palácio Olímpio Campos. E aqui temos o discurso, então, do Dom Luciano Cabral Duarte, que era um membro do Conselho Federal de Educação. Então, ele estava representando aí o Conselho Federal. E aqui nós temos o governador Lorival Batista, na época da criação. Bom, aqui nós temos representantes, José Lopes Gama, representando a Faculdade de Química, João Cardoso, representando a Faculdade de Medicina, Mádia Albertina, de Serviço Social, Newton Sucupira, representando o MEC, hoje com a plataforma no seu nome, Newton Sucupira, e José Amado Nascimento, representando o Tribunal de Contas de Sergipe. Essa solenidade ocorreu, então, no Palácio Olímpio Campos. Tá? Aqui, a solenidade de assinatura, né, da criação, da instalação da UFS, e o primeiro reitor, João Cardoso Nascimento Júnior, assinando aí em 15 de maio de 1968 a criação da nossa universidade. E o primeiro reitor, que foi o professor José Luiz de Campos, foi o primeiro reitor de 1976 a 1980 da nossa universidade. A cidade universitária, então, passou a ter o nome do professor José Luiz de Campos, e aqui é uma foto inicial, onde tem o destaque aqui, olha, do CCT e do Departamento de Química. Então, aqui era o CCT e aqui o Departamento de Química, que é o departamento mais bem constituído aí nessa época da criação do campus professor José Luiz de Campos. Então, houve um transporte, né, do Instituto de Química, localizado na Vila Cristina, para o campus professor José Luiz de Campos, lá onde é hoje a cidade universitária professor José Luiz de Campos, onde nós conhecemos tudo. Então, aqui era a área reservada ao Departamento de Química, e veja como era o CCT, se restringia a esses poucos prédios que estão aqui. E a reitoria, aqui a reitoria formada, então, os demais prédios todos em construção. Então, foi no início aí o transporte para a cidade universitária. Bom, o que nós temos mostrando aqui, voltando para a nossa apresentação, nós temos aqui deixa eu não sei se está aparecendo aí agora? Está aparecendo? Ok, isso. Então, nós temos o Instituto de Química, mostrando aqui o Instituto de Química, na Vila Cristina, a retorta, etc. E aqui os primeiros laboratórios da Escola de Química, certo? O laboratório da Escola de Química, mostrando aí algumas peças. E aqui nós temos, então, Antônio Tavares de Bragança, o primeiro diretor da Escola de Química, que era professor de Química Inorgânica e Análise Qualitativa, o professor de Economia das Indústrias, José Hollenberg Leite, Rodolfo Muniz Barreto, que era professor de Química Analítica Qualitativa, o professor José Barreto Fontes, que é o professor de Tecnologia Orgânica, Manuel Mendes de Holanda Filho, professor de Tecnologia da Indústria do Açúcar, Teotonilo Mesquita, professor de Elementos, Microbiologia e Tecnologia das Fermentações,
Mauro Taveiras Magalhães, professor de Química Orgânica, Albano Soares, professor de Solo de Química Agrícola, Petro Stefano, professor de Físico-Química, Leônidas Tancu, professor de Física e Mineralogia, Maria Helena de Mello, professora de Matemática, Dalvanor Schneider, professora de Tecnologia Inorgânica, e a solenidade de formatura da primeira turma de Química em 1953, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Tá? Então, Haroldo, vendo toda essa história que está acontecendo, que você está mostrando da Química de Sergipe, eu queria saber de ti, assim, a evolução da Química, né? E como chegou ao ponto, assim, de, em 1987, em 1981, você ingressar no curso de Química. Como é que era a tua visão como estudante e escolher o curso de Química para iniciar no meio de toda essa história que você está contando aí para nós? Então, naquela época, quando eu ingressei, o curso de Química, ele tinha era muito conceituado, né, em toda a região, né? Então, no Brasil inteiro, o curso de Química, ele era bastante, tinha uma prioridade na formação, tinha exigência na formação desses alunos, né? E então, aqui tem alguns desses alunos, alguns desses professores, desculpe, que estão aqui, a solenidade de formatura da primeira turma. Então, para mim, foi como entrar numa escola de muito mérito, de muito conceito, né? E isso foi muito gratificante, porque encontrava com professores de envergadura nacional e internacional, e isso era muito importante na nossa formação, certo? Foi muito interessante o relato. Eu vi assim, ó, que você se formou em 1987, né? Nessa época já tinha o departamento de Química com curso de bacharelado e licenciatura, né? E depois teve da onde se deu o desmembramento de ter a engenharia química e a química. Não sei se tu lembra o período que teve a fase que passou a engenharia e a química. Nessa fase do desmembramento, eu não estava mais nessa fase. É uma fase onde os cursos de química tiveram a engenharia, existiu o primeiro curso de química industrial, depois a engenharia química, depois veio a licenciatura, o bacharelado, então tiveram vários outros cursos que apareceram também nessa fase, né? E, de fato, quando eu fico pensando naquela época, existia um conceito muito grande a respeito do curso de Química aqui na Universidade Federal de Sergipe. E isso era muito gratificante, a gente ter essa relação, né, com o curso de Química naquela época. Isso foi muito bom para a nossa formação, né? E como é que foi para ti, assim, sair da graduação e escolher ser professor, né? Ir para a área acadêmica, porque a tua formação é Química Industrial, né? Mas você decidiu ser professor, ir para a área de pesquisa, para a área de ensino universitário. Queria que contasse um pouquinho para nós essas escolhas, né? A gente tinha um ambiente muito favorável na escola de Química, porque tinha um ambiente de uma elevada química naquela época, né? E isso era muito favorável em escolher os cursos de Química. Então, para mim, ingressar no curso de Química é você ter uma carreira estabelecida. E como professor, quer dizer, quando eu me tornei professor da escola de Química, no caso agora da Universidade Federal de Sergipe,
foi fantástico, porque você se vê dentro de um ambiente onde era um ambiente muito caro do curso superior no país, né? Era muito famosa a Escola de Química de Sergipe. E quando eu entrei naquele ambiente, eu vi professores de excelente nível, né? Professores que tinham uma bagagem muito grande na área de química, de formação muito sólida. Isso foi muito importante para a gente. Sim. Quando você ingressou como professor, foi em 1992, né? Certo. Você recém estava saindo do mestrado, né? E ingressou como professor na Universidade Federal de Sergipe. Como é que você viu a necessidade de aprofundar mais os estudos? Buscar... até então não tinha doutorado aqui, né? Não tinha. Pós-graduação em Química aqui no estado. Então, como é que esse passo de sentir a necessidade da construção, né, do conhecimento ainda maior para passar para os teus alunos? Eu não sei quantos professores tinham na época do departamento. Tá. Queria que você falasse um pouquinho mais. Ok. Para mim foi muito interessante o fato de pertencer a um curso onde tinha já existia uma fama da escola de química, aqui, da antiga escola de química e depois do departamento de química, né? Então foi muito importante para mim, nessa época, fazer parte desse time, porque eu me sentia muito privilegiado, né? Fazer parte da escola de química. Então, como a gente vinha de uma tradição muito forte nessa formação, foi muito importante para mim ter o contato com a escola de química, com os laboratórios, com os professores, com essa formação. E na época em que você começou o doutorado, haviam aproximadamente quantos professores no departamento, lembra? No doutorado, quando eu comecei, eu fiz o doutorado em São Carlos, e depois eu estive no departamento de Química, éramos em torno, se não me falha a memória, éramos em torno aí de 20 ou 25 professores. Sim. Porque você disse que começou com 12 professores, né? Lá na Escola de Química. Isso, eram poucos professores, não sei exatamente o número, mas eram poucos. Então, de 12, ali na mais ou menos 1994, 95, já era 20 e poucos professores, e agora estamos quase com 40 professores. Exatamente. No departamento de Química. A evolução da Química ainda continua, né? Ao longo desse tempo, não só nos cursos, né? Com aumento de número de alunos, egressos e novos formandos, né? Mas a carga de professores aumentou bastante, né? Exato. Nesse meio acadêmico, você fez pós-doutorado depois no Canadá, recentemente, né? Saiu Isso. Recentemente para fazer pós-doutorado. O que você falaria do ensino lá do Canadá, a vivência que tu teve fora do país, com a vivência aqui do Brasil? Falar alguns pontos positivos ou negativos que você vê a maior diferença entre as escolas? Olha, uma coisa muito boa essa pergunta, professor Lisiane. Uma coisa que era importante observar naquela época é que os professores tinham uma formação muito sólida na área de química. Isso era muito gratificante, você perceber que tinha essa base da química bem constituída já. O que me fez ir para frente, eu acho que foi justamente essa base que eu tinha, que me fez procurar o mestrado primeiro na Federal da Bahia, já tinha um curso de pós-graduação.
depois de procurar também o doutorado no Instituto de Química de São Carlos, que já tinha um avanço muito grande na área de pesquisa. Então, eram formas de dar seguimento a essa tradição da química aqui. Então, foi isso que eu acho que muito ajudou nessa formação. Sim. Depois, claro, a gente vai se aprofundando, e aí teve a experiência no Canadá, quando pude fazer meu pós-doutorado no Canadá, que já foi entrar em outra dimensão, em outro nível. Então, foi uma experiência, mas a base estava lá, né? A base que nós tivemos estava ali, naquele meio da escola de química, depois do departamento de química, etc. Agora, eu vou abrir um pouco para quem quiser fazer alguma pergunta, pode entrar no chat. Certo. Fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui, porque nós já estamos adiantados da hora. A live está... Acho que o pessoal está gostando. Está muito comprida, né? Está gostando. A intenção é que ficasse até 60 minutos, mas eu acho que a trajetória que você mostrou da química e mostrar a tua trajetória, que o fundamental é a base, o fundamental vem desde a graduação, dos conhecimentos que você adquire para formar os teus pilares básicos e de fundamentação em química, e depois só a complementação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não seria possível se não tivesse essa base bem consolidada, né? Eu acho que é de grande importância para os nossos alunos, né? Que o momento da graduação é único, né? E que, como dá para ver, você aproveitou muito a graduação, senão não estaria onde está hoje e não teria toda essa experiência e todo esse saber para passar para os nossos alunos, né? Sim, pode falar, pode continuar. Sim. Então, quanto à parte de pesquisa, o que você acha que hoje, o professor hoje na universidade faz ensino, pesquisa e extensão? Quais as dificuldades que você está sentindo hoje na parte de pesquisa? Já que você já tem uma história dentro da pesquisa, desde a parte de mestrado, doutorado e professor, orientador, pesquisador, e assim por diante, já tem uma história vivida. Muito boa pergunta, professor Lisiane, porque nós, na química, sempre tivemos a tradição de fazer a pesquisa. A pesquisa está no nosso DNA. Então, a química ela trabalha muito com isso. E, como desde o início nós tivemos uma forte inclinação para a pesquisa aqui no estado de Sergipe, eu acho que isso, de uma certa forma, contaminou positivamente a cada um de nós, que éramos integrantes aqui da Escola de Química, depois do Departamento de Química. E essa pesquisa que nós ampliamos muito, nós desenvolvemos sempre e ampliamos muito, ela tem se voltado cada vez mais para a parte aplicativa. Então, antes existia muito uma preocupação de formar base da pesquisa para o químico. E de muito tempo para cá, a gente tem se voltado muito para a parte aplicativa, né? Como você utilizar dessa formação para aplicar no nosso meio industrial, também no meio acadêmico, através de pesquisa, etc., né? Então, eu acho que essa evolução que nós tivemos desde o início da Escola de Química até agora é uma evolução que ela vai se ligando ao tempo, né, às exigências do momento. Então, por exemplo, hoje o Departamento de Química ela é um departamento que faz pesquisa em várias frentes, né, frentes fantásticas, tem linhas de pesquisa muito inovadoras. Isso é muito importante para a sociedade sergipana, a sociedade brasileira, e tem muitas pesquisas que
tem muita relevância também de impacto no mundo inteiro. Sim. Eu estou vendo aqui no chat, estão mandando algumas perguntas para ti. Por exemplo, sim, o James pergunta qual a importância da química de hoje e, junto com essa, a Brenda pergunta a contribuição da química, a contribuição sergipana para a química. Então, eu acho que é uma pergunta, uma contempla a outra. Eu acho assim, a química de hoje, ela está em todos os lugares, né? Então, ficou muito abrangente. Por exemplo, é muito difícil nós, que somos hoje professor de uma determinada área da química, a gente ter conhecimento aprofundado e apropriado de um outro professor de uma outra área. Então, como eu trabalho em química analítica, o campo da química analítica ele é tão amplo e tão vasto hoje do conhecimento que você se dedica a uma determinada fatia desse conhecimento. Enquanto que a química, de uma forma geral, você não consegue mais abarcar. Então, você se fixa mais com relação à área de sua formação, que no meu caso foi a área de química analítica, né? Sim. E a contribuição da sergipana para a química, a gente viu que passou vários nomes aí pela química, né? E a gente vai ter no decorrer das lives e outras a vida de vários químicos aqui de Sergipe, né? Que foram para diversas áreas dentro da química, né? Então, o que você vê em relação a essa contribuição sergipana? Qual a importância dessa contribuição sergipana? Eu acho que a química em Sergipe, ela teve aqui tem uma placa de 1953, ela teve uma contribuição a nível nacional muito grande. Desde o início, a química teve uma participação a nível nacional que tornou a nossa escola de química muito famosa. Então, aqui tem uma placa de 1953, né, de formação dos nossos químicos. E eu acho assim que a gente tem uma história muito grande para contar. A gente tem uma participação em vários campos hoje, em termos de pesquisa. Então, a gente vai desde a parte industrial, a parte de agricultura, penetra na química fina, ou seja, tem uma aplicação muito grande em vários campos que nos torna, no caso, na nossa pós-graduação, nos torna um centro, né? Um centro da química de excelência aqui no nosso estado e na região. Sim. A Samísia pergunta se você lembra quando teve o desmembramento do DQI e do DEC. O desmembramento, se eu não me engano, foi quando... O industrial passou para o DEC. Quando o químico industrial passou para o DEC, eu não tenho certeza, mas o curso de química industrial, que foi o primeiro, né? Foi o primeiro curso daqui, o primeiro curso de química foi de química industrial, depois foram criados outros, como engenharia química, bacharelado em química, licenciatura em química. Então, esse desmembramento eu não me recordo quando houve, mas o primeiro curso, que foi o curso de química industrial, que aqui teve, deu origem a todos os outros cursos de química. Então, das engenharias, engenharia química, muitas das engenharias também vieram da formação dos químicos que eram formados na escola de química, que o primeiro foi em 1953. Então, tem uma série de cursos que vieram a partir desses cursos que a escola de química capitaneou, né? Sim. Bom, eu queria agradecer a sua presença, a disponibilidade, professor, de participar dessa primeira live, né? Além de a gente saber que você tem toda uma história dentro da química, foi ótimo vir de um sergipano, de uma pessoa que fez
a química em Sergipe, né, contar essa história para nós. Tá? Queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Toda quarta-feira, às 16 horas, nós teremos um convidado, um convidado que é da Química de Sergipe, né, que se formou na Universidade Federal de Sergipe, né, contando a sua história e onde está atuando atualmente no mercado de trabalho. Então, vai ter diferentes lives aqui, certo? Queria agradecer a presença de todos que vieram assistir, tá? Então, obrigada a todos. Até a próxima quarta-feira com a professora Midori e a professora Patrícia. Obrigada, Haroldo, mais uma vez. Liliane. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.